Documentos vazados do Pentágono trouxeram à tona como a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou simplesmente como a gente mais conhece, OTAN, está pressionando muito a Coreia do Sul para que ela envie armas para a guerra da Ucrânia. Eu comentei muito recentemente sobre os documentos vazados em vídeo aqui do canal. Apesar de eu não ter falado em específico a respeito dessa questão da pressão coreana, eu comentei sobre como esses documentos eles estavam revelando que os Estados Unidos eles tinham muitas dúvidas sobre a capacidade ucraniana em recuperar territórios que estão agora ocupados pela Rússia. Então, assim, caso você tenha interesse em saber mais detalhes sobre toda essa questão, não deixa de assistir esse vídeo. Bom, mas voltando nessa questão da Coreia do Sul, a informação que tem nesses documentos do Pentágono consta que os Estados Unidos têm muita descrença a respeito da capacidade ucraniana na guerra. Então, isso faz necessário que os países aliados contribuam fornecendo ajuda militar à Ucrânia, como seria o caso da Coreia do Sul. Por conta disso que essa pressão está acontecendo agora. E acaba indo contra toda essa política que a Coreia do Sul adota há muitos anos em não fornecer armas a um país que esteja diretamente numa guerra. Após essas revelações, a Rússia então começa a ameaçar a Coreia do Sul, afirmando que retribuiria essa gentileza, por assim dizer, e forneceria mais apoio militar à Coreia do Norte, ou seja, ela enviaria mais armas ao Kim Jong-un. Quer entender então melhor essa nova tensão envolvendo as Coreias e a guerra na Ucrânia? Então embarca comigo e vamos lá? Olá, eu sou Bárbara Martinelli. Seja muito bem-vindo ao canal Voz Armada, seu canal que descomplica o hospício que é o mundo da geopolítica e, claro, do militarismo. A guerra na Ucrânia tem provocado uma acentuação das divisões globais, com os países contribuindo cada vez mais entre si para esse racha na ordem mundial. E então, para saber mais sobre essa questão da nova ordem mundial, eu vou recomendar fortemente o meu vídeo onde eu comento um pouco mais sobre toda essa mudança nas ordens. Mas, voltando ao tema de hoje, com essa contribuição toda para a aproximação dos países contrários à atual ordem, que é a ordem liberal, afinal, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, todas essas tensões, elas começam a se espalhar por diversas partes do mundo, seja no Mar do Sul da China, seja no Oriente Médio e, claro, no leste asiático. O mais recente inflar de ânimos veio com toda essa possibilidade da Coreia do Sul em fornecer armas à Ucrânia, ou seja, em armar a Ucrânia. O que levou que os russos enviassem declarações enfáticas e em quase num tom ameaçador sul-coreanos. Bom, para quem acompanha um pouco da geopolítica sabe que não é de hoje que a Rússia apoia a Coreia do Norte nem arma a Coreia do Norte. Essa história, na verdade, ela é bem antiga, vem desde lá da União Soviética. Eu, inclusive, escrevi no ano passado um artigo para o site Hoje no Mundo Militar sobre toda essa questão da Guerra das Coreias. E como essa é uma guerra que, em teoria, nunca acabou. E agora ela parece estar voltando a dar o ar da graça, inclusive, né? Então, vamos voltar algumas décadas do passado, lá em 1945, quando a gente teve a Conferência de Yalta. Nela, o Stalin ele reafirmava todo o compromisso de diversos poderes na Coreia. Entretanto, a expansão soviética pela Europa Oriental não cessou e começa a alarmar os líderes norte-americanos. Então, o Truman ele pensou, na época, que era o presidente dos Estados Unidos, que um ataque atômico no Japão impediria a entrada soviética na Guerra do Pacífico e permitiria a ocupação americana unilateral dentro da Coreia. Mas a aposta do Truman falhou. E lá em 8 de agosto, Stalin ele declara guerra ao Japão e envia o Exército Vermelho para a Coreia. Somente depois da aceitação do Stalin, de uma proposta quase que de última hora do Truman,
de dividir a península em zonas de ocupação militar soviética e americana, mais exatamente dentro do paralelo 38, é que isso salva a Coreia de não ser unificada pelo regime comunista. A partir disso, os Estados Unidos, eles tentam, por meio de eleições, unificar as Coreias. Os soviéticos, é claro, recusaram. A política, então, muda e eles criam uma Coreia do Sul separada da o que viria a ser a Coreia do Norte. E eles fazem eleições lá. Uma mera formalidade, porque eles colocam um líder alinhado ao eixo capitalista. Mas, enfim, eles passam oficialmente, então, a ter a Coreia do Sul. E a divisão da Coreia é formalizada por isso. A ameaça da Coreia do Sul passa, então, a preocupar o Stalin, que fica pressionado em defender a Coreia do Norte. Então, a gente tem a vitória comunista na China em 49. E a pressão sobre o Stalin aumenta ainda mais. Então, ele passa a condicionar uma invasão à Coreia do Sul sobre a aprovação do Mao Tse-tung, que era o líder chinês na época que ganhou a Revolução, para tentar conter o que eles chamam de expansão dos Estados Unidos. O Mao Tse-tung, ele dá a aprovação e em 1950 a gente tem a guerra estourando entre as Coreias. A guerra, então, inicia em 1950, durando 3 anos e sendo finalizada em 1953. Hoje, a China vê a Coreia do Norte como um importantíssimo aliado para combater toda essa influência dos Estados Unidos no leste asiático. Sobretudo por conta da fronteira terrestre existente, da qual a Coreia do Sul é aliado direto dos norte-americanos, certo? Então, outra coisa que a gente pode lembrar é que no passado a China dominava toda a política do leste asiático. Então, apoiar a Coreia do Norte é politicamente estratégico para as ambições chinesas também. Se ela, assim, de fato quiser liderar essa nova ordem internacional que a gente já comentou num vídeo sobre a questão dessa troca de ordens e como a China pretende liderar essa ordem internacional. Então, essa é uma questão que, além de envolver os interesses russos, né, de ter um aliado militar como é a Coreia do Norte e ter essa influência no leste asiático, para a China também é interessante. E a China também é um importante aliado russo. Gente, vamos lá. Entender o passado é muito necessário para que a gente possa entender o presente. É a partir disso que a gente começa a traçar cenários do que pode vir a ocorrer no mundo. E quando a gente está falando de cenários, cabe lembrar ao nosso ouvinte que a gente não está falando de certezas. Afinal, a gente não trabalha aqui com futurologia, mas traçamos sim possíveis rumos do que pode vir a ocorrer quando a gente passa a relacionar essas questões do passado, que são muito similares a ações que estão ocorrendo agora. E é justamente esse o caso das Coreias. Como notamos, é fundamental para que os Estados Unidos continuem com a sua influência no leste asiático através da Coreia do Sul. E, portanto, para que a Coreia do Sul prove a sua aliança com o eixo ocidental, que é liderada pelos Estados Unidos, nada mais justo que ela apoie os interesses do mesmo, sobretudo quando a gente está falando de uma guerra. Portanto, assim, não é de se estranhar que o presidente Yoon Suk-yeol, que é o presidente da Coreia do Sul, tenha falado em entrevista que o seu país pode muito em breve ir além dessa questão do apoio financeiro, de fato, e iniciar o envio desses armamentos. Essa entrevista que o presidente da Coreia do Sul fornece a Reuters traz um discurso onde ele fala que consideraria essa mudança caso houvesse uma situação em que a comunidade internacional não pudesse mais tolerar, como um ataque em grande escala contra civis, um massacre ou uma violação grave das leis de guerra. Mas aqui eu gostaria de ressaltar que todas essas questões que o Yoon levantou, elas já ocorreram. Portanto, o discurso dele é uma mera formalidade, talvez assim para preparar a sua própria população para esse envio de armas, o que isso geraria de tensões com a Coreia do Norte. Então pode ser ainda
um discurso para ir preparando esse terreno que talvez muito em breve a gente veja a Coreia do Sul, de fato, fornecendo armas para a Ucrânia. Como resposta a isso do Yoon, a embaixada da Rússia ela responde à Coreia do Sul pelo Telegram, afirmando que as ações elas vão arruinar por completo as relações russo-coreanas, que estavam tendo um desenvolvimento, segundo os russos, claro, construtivo para o benefício de ambas as nações nas últimas décadas. Além dessa declaração da embaixada, o ex-presidente Dmitry Medvedev, que atualmente ele atua como vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, ele sugeriu que a Coreia do Norte poderia receber as últimas armas russas por conta dessa insinuação, que a Coreia do Sul forneceria essa ajuda militar à Ucrânia. O Medvedev ele escreve o seguinte, então. Eu me pergunto o que os residentes desta nação, se referindo à Coreia do Sul, diriam quando vissem o mais novo exemplo de armas russas na posse de seus vizinhos, os nossos parceiros do RPDC, que é República Popular da Coreia, República Popular Democrática da Coreia. O Medvedev deu essa declaração a respeito desse envio, dessa possibilidade de envio de armas à Coreia do Norte. Mas, indo além, o Alexander Sladkov, que é um jornalista antigo, russo e especializado em assuntos militares, ele afirmou que a Coreia do Norte também estaria disposta a enviar entre 50 mil e 500 mil soldados norte-coreanos para ajudar na guerra da Ucrânia. E uma decisão sobre esse envio para lutar na guerra seria tomada muito em breve. Então a gente pode também começar a pensar se, caso isso de fato da Coreia do Sul enviar armas, além da resposta russa de enviar mais armas para armar mais ainda a Coreia do Norte, também, ainda por cima, não faria com a Coreia do Norte enviasse soldados para a guerra da Ucrânia. É algo que a gente pode começar a refletir um pouco se seria realmente uma possibilidade de ocorrer. Então, a gente pode estar muito perto de ver toda essa questão das Coreias estarem participando mais ativamente da guerra da Ucrânia. O Sladkov, ele descreveu como a Coreia do Norte, inclusive, teria feito uma chamada para voluntários dentro da Coreia e que eles estariam muito dispostos a participar das operações russas na Ucrânia. Ele disse que apenas no primeiro dia 800 mil indivíduos expressaram sua vontade de participar. Esses números altíssimos de pessoas que querem participar da guerra, eles sempre fazem nos pensar 3 pontos. Se isso seria um discurso de propaganda, é uma possibilidade. Se na Coreia do Norte, por eles cultuarem tanto Kim Jong-un, eles acabam tendo esse desejo real por participar de guerras para defender os interesses da nação, né? Ou então se esses números eles são inflados de propósito, porque o país, por ele ter essa característica autoritária, ele usaria a população como bucha de canhão, convocaria e enviaria para a guerra. Então, sempre que a gente vê números muito altos relacionados à participação de uma guerra, sobretudo um homem indo como combatente para a guerra, a gente sempre pode pensar nesses 3 pontos. Bom, vou deixar que vocês tenham essa reflexão. Mas, enfim, o que a gente pode se perguntar é se a gente está perto também de ter uma guerra proxy entre as Coreias na Ucrânia. E também a volta da tentativa de inflamar os ânimos da Coreia para essa disputa de controle no leste asiático, né? As conclusões, como sempre, eu vou deixar para vocês. Eu sou Bárbara Martinelli e esse é o Voz Armada. Se você gostou desse conteúdo, já sabe, curte, compartilha e se inscreve no meu canal. Quando a gente chegar em 1000 inscritos, eu vou fornecer
totalmente gratuito, assim, uma aula de propaganda de guerra. Muito obrigada por assistir o meu vídeo e tchau!